Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar, Proseando com Marcos Terra, o seu programa que valoriza o capital humano. E hoje falaremos de um tema que incomoda muitas pessoas. Você é intolerante? Tem preconceito com outras religiões? Bora pensar em conjunto. E nada melhor para discutir esse assunto tão importante. Nós temos aqui hoje o dirigente do terreiro de Umbanda, Cairo Borges, e o Marcelo Costa. O Marcelo Costa representa o Comitê de Direitos da Diversidade Religiosa aqui no Distrito Federal. É um jovem com muito talento que vai falar pelo Brasil afora sobre intolerância religiosa. Naturalmente, o nosso programa só existe porque nós temos voluntários de boa fé. Já aproveitei a expressão aqui da Umbanda, de boa fé, que auxilia doando para que nosso programa aconteça. E aí, naturalmente, a melhor forma também é divulgar, apertar o sininho, comentar, se inscrever no canal, né? Olha, vai pegar fogo aqui o programa hoje, né? É mais como pinga-fogo. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Olá, Marcelo. Olá, Cairo. Olá, Marco. Olá, Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Nosso programa aqui, falar de um tema tão importante, né, no dia de hoje. O ideal é que não fosse necessário, mas nós temos que falar. Com certeza. É justiça, é igualdade, é direito, o Estado é laico, então nós precisamos falar, né? Eu queria começar perguntando um pouquinho da história do Marcelo, que representa o Comitê de Direitos da Diversidade Religiosa. Fala um pouquinho da sua atuação, como é que é. Muitas pessoas não têm conhecimento do Comitê de Direito da Diversidade Religiosa. Isso. Marcos, primeiramente eu quero dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, juntamente com o nosso querido dirigente de Umbanda, Cairo Borges, e com toda a sua equipe técnica, né, o Gabriel e o Jay, que estão aí também nos auxiliando, atrás das câmeras. Eu sou Marcelo Costa, sou jornalista de formação, também trabalho com cinema, produção de documentários, e há alguns anos eu sou membro do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, também sou membro da URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, da RENADI, que é a Rede Nacional de Diversidade Religiosa, e também sou membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal. Então é muito importante, Marcos, a gente conhecer os nossos direitos, e quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente tem que perceber onde que está enraizado esse problema, né? Sim. O racismo religioso, o que torna uma pessoa intolerante em relação à religião, à crença que a outra professa, né? E para isso, nós temos uma delegacia no Distrito Federal, que é a DECRIM. Ela é uma delegacia especializada da Polícia Civil para exatamente combater os crimes de intolerância religiosa e também combater os crimes de homofobia, violência contra idosos, pessoas deficientes. Poxa, que legal. Fica no prédio central da Polícia Civil de Brasília. Poxa.
E essa delegacia foi possível ser criada em 2016, quando, em novembro de 2015, o terreiro de Mãe Baiana de Oiá, lá no Paranoá, foi incendiado, evidenciando mais um crime de intolerância religiosa no DF. E aí esse caso repercutiu na mídia, foi para o Correio Brasiliense e outros veículos mais de comunicação, e dada essa repercussão desse caso especificamente, foi criada então no ano seguinte, em 2016, essa delegacia, a primeira delegacia especializada de combate à intolerância religiosa no Brasil. Certo, muito bom, gratidão, boa informação. O rapaz tá bem, viu, Cairo? Com certeza. Cairo, dirigente do terreiro Estrela de Aruanda, já nasceu umbandista, família de Umbanda? Bom, o meu avô paterno, ele foi pai de santo, né? Creio que continua sendo, que nós não temos mais contato. A minha mãe sempre gostou, a minha avó também, e eu sempre tive esse chamado, porque desde pequeno eu sempre vi muita coisa, sempre ouvia muita coisa. Já tinha evidência, já desde tinha, pequeno. exatamente. E fui criado aí, né, dentro da Igreja Católica, por um declínio que eu tive dentro da religião, que eu fiquei assustado, mas quem está com a missão não tem como correr. Né? Então estou eu hoje aqui como sacerdote umbandista, né, do terreiro Estrela de Aruanda, firme e forte. Perfeito. Mas houve uma transição, passou pelo kardecismo, que sempre tem uma tendência, né? Passa pelo kardecismo até chegar na Umbanda. Sim, do católico para o kardecismo, do kardecismo para a Umbanda. Certo. E o terreiro fica em Cristalina. Cristalina, Goiás. Goiás, né? Isso. Que é uma cidade, a princípio, que tem muito preconceito ainda em relação à Umbanda. Com certeza. Infelizmente, né? Bom, e há quanto tempo o terreiro existe? Vai fazer quase 3 anos. 3 anos. E podemos te perguntar se você realmente se encontrou na Umbanda? Na verdade, eu posso dizer... Difícil, na verdade, eu não me encontrei. Na verdade, eu nasci. Né? Eu não estava... Né? Para mim, eu não existia. Não tinha lugar que me fazia bem. Né? Então, assim, eu era de comunhão diária, ia para a igreja todos os dias, né? de onde eu tive um sacerdote maravilhoso, né? Que é um pai espiritual que eu tenho, que foi Padre José. Eu o carrego no meu coração, né? Sou grato eternamente por todos os ensinamentos que ele me passou. Ele já desencarnou? Né? Já desencarnou. Certo. E aí, após o desencarne, foi onde realmente eu me encontrei dentro da Umbanda. Certo, que legal. E tem uma situação que você me contou, os sinais, né? O Gustavo Carl Jung nos pede para ficar sempre atentos aos sinais, porque todos nós temos dúvidas, né? Estou no caminho certo ou errado, e teve uma situação que a sua mãe, eu tive a oportunidade de conhecer o terreiro, a sua mãe muito gentil, um abraço aí para a matriarca da família, né? Teve um momento, parece, por meio de uma evidência, que vira o padre porque ele é estrangeiro, por causa do nariz. Conta um pouquinho sobre essa história. Na verdade, no centro em que eu estava pelos 3 anos do kardecismo, ele já havia se manifestado lá, como ele tem se manifestado em alguns lugares, que para mim é uma grande surpresa, porque a paixão dele era criança, família, criança, família e também os idosos. Né? E ele falando que a espiritualidade permitiu que ele continuasse em Cristalina fazendo o trabalho espiritual dele lá. E quando eu cheguei nesse terreiro em que eu trabalhei por 7 anos, veio uma pessoa que hoje se tornou minha amiga, e ela perguntou que mentor que era esse que parecia ser padre. E ela deu todas as características dele, mas ele parece ser padre, porque ele está usando um vestidão branco, uma fita larga, porque na verdade era batina com a estola, né? E ela deu todos a descrição dele, né? E eu fui contar a história, né? Então, assim, volta e meia, algumas pessoas que eram videntes ou clarividentes chegaram a ver ele do meu lado, né? Dentro dos trabalhos mediúnicos. Perfeito. A primeira parte é importante para vocês se apresentarem, né? Porque a plateia tem o conhecimento de quem são vocês. Você é maranhense, aliás, conterrâneo, foi uma surpresa, né? Vou mandar o Marcelo, uma pessoa especialista, que vai falar com propriedade. Eu falei, Marcelo. E a correria. Só descobri que é o Marcelo da minha cidade. Fomos criados juntos. Falei, que prazer, viu, Marcelo? Não é? Um abraço aí pro Maranhão, pra Carolina, todos os familiares. Abraço. E tem uma ligação indígena, de povos originários, não é isso? Sim. Na minha família materna, né? Nós temos a descendência indígena. E a gente estava falando sobre as narrativas que levam a sociedade brasileira a ser esse povo tão diverso, multicultural, plural, né? Como se diz. A verdade é que tem muitas narrativas que são defasadas, né? Como, por exemplo,
eu cresci ouvindo minha avó, minha mãe, minhas tias, meus tios falando da bisavó deles, né, que foi pega no laço. Olha só. Então, você imagina o que pode ter acontecido com uma mulher indígena que foi pega no laço, né? Ela certamente foi sequestrada, estuprada. Teve os seus parentes assassinados para ser então introduzida numa sociedade com outro modelo de organização social, que foi o que aconteceu. E eu sou resultado disso, como acredito que muitas pessoas do Brasil também o são. Não poderia deixar aqui de honrar os meus ancestrais indígenas também. Então, por conta disso, eu reafirmo minha identidade enquanto Craô, pela busca que eu faço hoje dessa minha raiz ancestral indígena. E salve todos os Craôs e todos os povos originários do Brasil. Salve. Salve. Caio, comedor de piqui? Goiano? Muito. Troca piqui por carne. Ah, é? É família goiana. Sim. Sua família de tradição. Sim. Bom, eu acho que para apimentar o nosso programa, nós vamos pedir agora que a Dona Coruja libere assim, fotos assim, que dói de te observar da intolerância religiosa no Brasil. Dona Coruja, solta aí para nós essas imagens para abrir mais a nossa percepção, reflexão desse momento tão oportuno para discutir sobre a intolerância religiosa. Dói, né? Ver essas imagens? Pois é. Vamos agora às perguntas. Pergunta para o Marcelo. Sou um bandista de corpo e alma. Moro no campo do município de Alto Paraíso. E na minha singela chácara, os intolerantes religiosos invadem o terreiro, arrancando plantas sagradas que plantam em frente à porteira. Já pensei até em denunciá-los, mas temo pela segurança da minha família, vista que passo o dia fora trabalhando em Alto Paraíso. O fanático religioso é capaz de tudo. Nesse caso, como recorrer à justiça sem correr o risco de retaliação, visto que estou na roça e não na cidade grande? Mateus Bercó, de Alto Paraíso. Gratidão, meu irmão, e força. E aí, Marcelo? Parece que quando é na cidade tem mais proteção, né? Tem a delegacia e no meio do mato. Mateus, é uma situação difícil, eu sinto muito pelo que aconteceu e acontece aí no seu templo religioso. É a realidade de muitos templos religiosos Brasil afora. Infelizmente, essa raiz do racismo religioso, ela está lá atrás, sabe, Marcos? No processo de colonização, quando uma igreja, uma religião se sobrepôs às culturas tradicionais e milenares que já existiam aqui. E esse comportamento de discriminação permanece até hoje, 522 anos pós processo de colonização. Então, isso que acontece com você e na sua casa, Mateus, é consequência, é reflexo desse racismo religioso que está incrustado na nossa sociedade. Você fala que mora aí numa cidade do interior de Goiás, que inclusive eu conheço, Alto Paraíso, uma cidade que eu gosto muito de estar lá, a Chapada dos Veadeiros, né? Um lugar lindíssimo, inclusive. Fica a 3 horas de Brasília. Tem alguns casos de intolerância religiosa das pessoas que não têm acesso a essas informações, como, por exemplo, a lei que combate o crime de intolerância religiosa, porque a intolerância religiosa é um crime com reclusão de 3 a 5 anos. É um crime inafiançável e imprescritível. Então, como aí na sua cidade pode não ter essa delegacia especializada no combate à intolerância religiosa, mas eu diria para que você se juntasse e construísse uma rede de acolhimento e de apoio junto aos demais sacerdotes dessas religiões que igualmente são perseguidas, né?
como a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, a Encantaria, o Terecô e inclusive o kardecismo, né? A Ayahuasca também, o pessoal do Santo Daime, que comunga, né, as medicinas tradicionais da floresta. Então, eu acredito que é interessante construir-se essa rede de apoio e acolhimento, acionar os órgãos das cidades onde já haja essa rede de apoio, como é o caso de Brasília, onde nós temos várias organizações da sociedade civil que promovem, né, esses direitos humanos de proteção a essas pessoas que sofrem com o racismo religioso. Perfeito. E agora eu passo a bola para o Cairo, porque o Cairo sofre a intolerância religiosa em Cristalina. Conte para nós com detalhes, né? Como é que está sendo viver hoje. Porque eu vou usar uma frase que ele falou para mim, Marcelo. Ele falou assim, Marcos, ele ligou para mim um dia assim, já desesperado. Eu vou pela paz e esqueço a razão. Ou seja, se for precisar vender a chácara, eu vendo. Eu quero paz. A que ponto chegou esse ponto? Conte para nós com detalhes. O que acontece? Inclusive, esses dias, uma das entidades, né, nós consultamos e ela disse que não é para eu vender aquele lugar, porque já é um lugar que estava sendo preparado há anos, que o lugar onde eu estou é um portal que foi aberto de hospital de almas, que viriam pessoas do mundo todo que passariam por aquele lugar e que eles não autorizariam nós sairmos daquele lugar, que tudo seria resolvido. Né? Então, assim, nós temos uma vizinha que já nos dá trabalho com som automotivo, né? Nós temos 12 TCOs contra ela, né? E, inclusive, por esses dias agora nós teremos uma outra audiência. Ela samba na cara da justiça como se nada tivesse acontecendo. Eu precisei retirar as imagens dos guardiões do local, onde fica dentro do meu quintal, do meu terreno, porque até fotografar, eles fotografavam para fazer zombarias fora de lá, em grupos e tudo mais. Eu pedi licença, retirei, eles estão lá, com certeza, né? Não estão a imagem, mas energeticamente nós sabemos que eles estão nas posições em que nós colocamos eles para fazer a guarnição do lugar. Esses dias atrás, agora nós estávamos paramentados para uma mesa mediúnica e o estudo do nosso regimento interno, que foi mudado algumas coisas. Ela, quando viu com a amiga dela, impuseram as mãos contra nós e começou a orar, repreendendo em nome de Jesus toda maldade e toda seita demoníaca. Né? Então, assim, como está dentro do regimento interno nosso, que nós não podemos ter celular ligado no momento de reunião, nós já estávamos na preparação. Eu corri dentro de casa para pegar o celular. Quando eu liguei, que eu fui gravar, que eles viram que eu iria filmar, eles pararam, entraram no carro e saíram. Né? Então, assim, a gente tem consciência que exatamente, pode puni-los. Exatamente, Marcos. Então, assim, outra coisa também que eu vivo na pele dentro da minha cidade, eu sou pedagogo. Eu sou neuropedagogo com ênfase em psicanálise, eu sou psicopedagogo, eu tenho básico em Libras, eu sou músico, eu sou massoterapeuta e não consegui emprego pela intolerância religiosa, porque pintaram o Cairo que saiu da Igreja Católica e foi para o centro de Macumba. Né? Então, assim, até nessa questão da frase, né, que eles usam para insultar, eles não têm o mínimo de conhecimento em saber que macumba é um instrumento e que umbanda não faz parte do que eles pensam que faz. Né? Nós temos as nossas ritualísticas, nós temos as nossas magias, nós buscamos os orixás na força da natureza, e a umbanda é paz, amor, caridade, serviço ao próximo. Né? A umbanda, ela é luz, ela é alegria, ela é transformação. Como eu disse para você no começo, a umbanda, né, eu não me encontrei na umbanda, eu nasci na umbanda. Né? Então, assim, eu hoje sou o Cairo Borges, um bandista, e eu tenho o maior orgulho em dizer isso. Eu tenho pessoas dentro da minha cidade que, infelizmente, quando precisam, vão para fora da cidade porque tem medo de retaliação. Assim como o Mateus, né? Só porque, ao contrário, porque eu também moro em uma chácara, porém dentro de um setor dentro da própria cidade, é um pouco mais afastado, mas eu não tenho medo de retaliação. Sabe por quê? Porque eu tenho a consciência de que eu tenho uma egrégora que me guarda, eu tenho uma egrégora que me sustenta. Né? E nós não podemos ter medo do erro, nós não podemos ter medo do crime, nós não podemos ter medo de pessoas ignorantes. Pelo contrário, se for preciso, nós batemos de frente para quebrar a ignorância e mostrar a verdade
e o que é realmente uma Umbanda genuína, o que é realmente o poder que a Umbanda tem, simplesmente numa palavra, né? De uma banda, mas embora nós sabemos das ramificações, sabemos da força que a Umbanda tem. E só complementando a questão do Mateus, só para frisar melhor, porque ele vai trabalhar na cidade, fica a esposa dele com um recém-nascido. Aí o medo dele a intolerância é tão grande, pode chegar aqui, queimar minha esposa com meu filho, ou enfim, né? Nós temos casos de lideranças religiosas que foram afrontadas e tiveram sérios problemas de coração e morreram. Nós temos registro no Brasil, né? E, inclusive, você me falou que durante o ritual da Umbanda, eles colocam o som alto para atrapalhar o trabalho de vocês. Sim. E quando eles fazem as orações lá, vocês respeitam, abaixam o volume. Não tem uma relação assim? Na verdade, no regimento interno nosso, nós temos lá que nós não incomodamos vizinho nenhum. Eu tive a consciência de colocar isso, tanto que nós fomos para uma chácara. Né? E essas pessoas não moram lá, mas parece que adivinham ou que sabem o dia que tem e vai lá simplesmente para implicar. Né? Vai pelo simples fato da intolerância. Mas eu fico pensando, aí passa a bola para o Marcelo, porque já me disseram, e eu pedi para o Marcelo me corrija, que quando ocorre uma apuração dos fatos e tudo, dizem que a primeira pessoa que a justiça procura é o dirigente, o responsável, a liderança religiosa. Como é que a liderança religiosa tem conhecimento ou não tem, ou fomenta para que os frequentadores atirem pedras nas pessoas que não têm o mesmo credo? Isso para mim é novidade, que também chama a pessoa que é responsável pela religião que está ali, enfim, infernizando. E aí eu me pergunto, assim, o que é ficar numa cadeia? O que uma pessoa dessa, que não tem noção nenhuma que a ignorância é tão grande, que às vezes não sabe que existem leis, porque você falou de 3 a 5 anos, o que é passar um dia numa cadeia? Você passar um dia numa cadeia, só um susto. Você está vendo? Um dia que pode ser de 3 a 5 anos. Aí o cenário muda, a conversa muda. Bom, continuando as nossas perguntas, agora para o Cairo. Os cristãos primitivos da época de Jesus faziam seus cultos dentro das catatumbas dos cemitérios, escondidos dos romanos e dos judeus. A maioria deles foram presos, torturados e mortos. Hoje os adeptos das religiões de matriz africanas são perseguidos da mesma forma, só não são mortos triturados pelos leões de Nero. Não sendo masoquista, mas as perseguições aos religiosos de hoje poderiam ser vistas como oportunidade de testemunho de fé dos perseguidos, como aconteceu com os cristãos primitivos? É o Cláudio William de Brasília. Gratidão, Cláudio William, pela pergunta. Cláudio William, meu irmão, eu vou devolver essa pergunta sua perguntando se você é a favor da volta da escravidão? Né? Então o que acontece? Eu não posso ser conivente, Marcos e todos os telespectadores, eu não posso ser conivente com uma intolerância, porque se eu abrir mão do meu direito de ir e vir, que está na Constituição, sim. Se eu abrir mão que eu sou residente, morador, nascido nato dentro de um país que é laico, se eu não puder viver a minha religião em paz, se eu não puder servir o meu próximo em paz, com amor. É a mesma coisa de eu dizer, a minha cara está aqui, pode vir e pode bater. Pode fazer o que vocês quiserem. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, se eu ficar calado diante da intolerância e olhar aquilo como uma provação, eu vou estar sendo errado. Né? Os evangélicos, os católicos que têm a sua palavra, a Bíblia, na própria Bíblia lá tem uma passagem que fala isso, embora eu tenho a Bíblia como um livro que foi inteiramente deturpado, com tantas traduções, e todo mundo foi traduzindo do jeito que quer, interpreta do jeito que quer, mas tem uma passagem que fala, se você ver o seu irmão ao erro, chega lá e exorta. E é o que nós precisamos fazer, é exortar, é mudar, é transformar e transmutar essa energia errônea que as pessoas têm desse conceito que ouviram porque o pastor tal falou que é do demônio, porque o padre tal falou que a religião não é de Deus, e assim sucessivamente. Como que eu posso ser conivente? Se eu respeito o evangélico, se eu respeito o budista, se eu respeito o candomblessista, se eu respeito o católico, por que eu não posso ser respeitado? É a mesma coisa de eu abrir os meus olhos, ver que tem um homem ali que está empoderando em cima de uma mulher, a tratando como uma escrava, e eu ir lá e aplaudir ele. É a mesma coisa de eu chegar no meu perseguidor
de intolerância, né, intolerante religioso, e bater palma para ele e falar que ele está de parabéns, sendo que ele não está de parabéns. Né? Então, como que eu vou olhar a perseguição religiosa, como que eu vou aceitar ser perseguido se eu tenho lei que me ampara, se eu sei que é crime, se eu estou em um país que é laico, se eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o meu direito de expressar, eu tenho o meu direito de movimentar, eu tenho o meu direito de ser quem eu sou, e eu serei quem eu sou e vou em cima de quem precisar buscando os meus direitos. Sim. Agora, eu conversei com o Cláudio, e ele explicou melhor essa questão, fazer uma analogia à época de 2022 da perseguição, que naquela época ninguém tinha direito a nada, que hoje mudou completamente o cenário. 2021, 2022 Brasil, as leis estão aí, foram criadas para punir as perseguições e tudo. Porque na realidade a pergunta dele é o olhar para essa coisa do que transcende. Você tem direito, sim, como qualquer um de nós que somos perseguidos, mas ao mesmo tempo essa coisa da transcendência. Em que sentido? Sentido que o testemunho de fé não baixar a cabeça, você falou muito bem, não é nesse sentido. Mas assim, ver para esse outro lado também, porque daqui 5, 10, 15, 20 anos, que já passou todo esse problema, o que esse tipo de experiência tumultuada, que tumultua, bagunça, né? A tua expressão, Cairo, a sua voz, de vez que você fala comigo, eu falei, meu Deus, está pegando fogo. E pega, e tira o teu centramento, tira o direito de você ser livre. O Estado é laico. Então assim, mas ao mesmo tempo ele nos convida à reflexão, esse processo todo aqui, 15, 20 anos, passou. Vamos supor que eu vou até brincar, o Terreiro Estrela de Aruanda tem agora até filiais. Foi tão perseguido, isso está cheio de história, a gente percebe, né? A pessoa passa por tanta humilhação, mas ela tem que buscar sim a justiça. Mas ao mesmo tempo tem um lado que transcende, aquele fala, isso aqui eu preciso. Olhando para esse lado, olhando para esse olhar que ele direcionou isso também, quando estiver lá na frente, eu já tiver com uma bengala que não esteja incorporado com preto velho, mas com a minha bengala da minha estrutura física já debilitada, eu vou olhar para trás e vou lembrar daquela passagem, né? Da graça. Onde diz assim, combati o bom combate, guardei a minha fé e tenho a vitória nas minhas mãos. Né, a nós olharmos para trás e vermos toda a história, né, que nós passamos, que nós lutamos, para deixar aqui uma herança vinda direta da espiritualidade. Perfeito. Bom, agora a pergunta é para o Marcelo. Vamos lá, Marcelo Costa. O que a justiça brasileira ou os órgãos responsáveis estão fazendo para orientar e até punir as lideranças religiosas pelos desrespeito aos seguidores para acabar com a intolerância que leva à violência? Ricardo Almeida, gratidão, de Brasília. Ricardo, a gente tem promovido, né, enquanto Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, diversas rodas de conversa dentro dos órgãos públicos, né, onde a gente precisa falar sobre a diversidade religiosa, a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. A gente sabe que constitucionalmente o Brasil é um Estado laico, mas na prática o que acontece é a intolerância, é o racismo religioso que leva às múltiplas violências que as pessoas, principalmente de religiões de matriz africana, de matriz ameríndia e de matriz cigana, sofrem mais perseguição em relação às outras religiões. Então a gente sabe que o racismo e a intolerância tem cor, tem classe social e tem lugar, porque geralmente acontece na periferia. Infelizmente, o que a gente percebe são templos religiosos indígenas hoje sendo incendiados, incentivados por pastores evangélicos neopentecostais, como acontece com as casas de rezo dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, como acontece com os terreiros de Umbanda e Candomblé nos morros do Rio de Janeiro. E a gente sabe que isso acontece porque está diretamente articulado com um projeto de poder, e que a gente sabe que hoje 1/3 do Congresso Nacional é da bancada evangélica, e que, apesar do nosso Estado ser laico, insígnias que contemplam religiões cristãs estão dentro desses órgãos públicos em detrimento dessas religiões que já sofrem violência. Não adianta o Estado ser laico se o crucifixo de Jesus Cristo, e nada tenho contra a religião católica ou evangélica, está acima da cabeça dos ministros do STF. Se o crucifixo da Igreja Católica está acima da cabeça dos deputados na Câmara dos Deputados. Você está entendendo? Se não dá para contemplar toda essa diversidade religiosa que é presente no nosso país,
pois então que não se contemple nenhuma. Em respeito a essa diversidade. Exatamente. Mas respondendo especificamente à pergunta do Ricardo, né, dizer o seguinte, Ricardo, que hoje nós já temos a DECRIM, né, que é a Delegacia de Combate, então nós temos também a articulação com a OAB, e por meio desses organismos nós nos movimentamos, realizamos rodas de conversa no intuito de trazer a conscientização dessa diversidade religiosa presente no nosso país e também da laicidade do Estado, que garante o direito à diversidade de professar crenças e também de não professar crença nenhuma. Como mas é o caso dos ateus, né? Sim, e nós temos registros de pessoas que foram presas, que cumpriram. Qual foi o primeiro caso no Brasil? O primeiro caso aqui em Brasília foi o terreiro de Mãe Baiana, especificamente. E no Brasil, fora de Brasília? No Brasil temos muito. Recentemente mesmo nós tivemos em Planaltina um terreiro. Agora? Semana passada chegou um moço lá, um rapaz, com uma marreta e destruiu na frente da Mãe de Santo, né? Do Ilê Axé Xaxará de Prata, que é uma casa de Omulu, Queto, no Candomblé. Ele, na frente da Mãe de Santo, quebrou todas as imagens dos assentamentos dos orixás, lá no Bosque dos Orixás, da beira do rio, sabe? Então foi uma violência psicológica sem tamanho. A polícia prendeu e hoje ele está preso. Sim. E temos o caso de Mãe Gilda, lá no terreiro Abaçá de Ogum, na Bahia, que chegou uns evangélicos com intolerância religiosa, praticando ali a intolerância religiosa, o racismo, durante uma sessão, o xirê, que diz no candomblé, né? E ela sofreu muito com aquele impacto e poucos dias depois ela veio a falecer do coração em decorrência disso. E hoje nós temos o Dia de Combate à Intolerância Religiosa em homenagem à Mãe Gilda de Ogum, né? Por ela ter sofrido esse caso. Então esse foi o primeiro caso no Brasil que repercutiu no mundo todo. Bom, dando continuidade, uma pergunta está ligada à outra, né? A Izzy pergunta: essa intolerância é fomentada pelo Estado? Ela tem relação com o interesse do Estado de dominação e controle? Isis Chaves, gratidão, de Brasília. Com certeza, Isis. E é justamente sobre isso que nós estamos falando, né? Hoje, como eu falei, um terço da bancada do Congresso Nacional é a bancada evangélica, e essa bancada está diretamente ligada a outras bancadas, né? E que estão aí nesse exercício político do poder. E essas religiões acabam funcionando como um braço forte desse projeto de poder, de controle, de submeter as religiões que não estão de acordo com o que se professa e com o que eles acreditam. Então eles praticam essa intolerância. Tem uma narrativa muito interessante que diz o seguinte: vamos ganhar Jesus para Cristo. E nós vamos ganhar Jesus para Cristo a que custo? Quantas pessoas precisarão sofrer violências? Quantas pessoas precisarão morrer em respeito às religiões dela porque outras pessoas estão interessadas em ganhar Jesus para Cristo? O que está por trás dessa narrativa de ganhar Jesus para Cristo? Vamos pensar num país que é multicultural e que a gente precisa respeitar a diversidade religiosa, a diversidade cultural. E se a gente fala que precisamos ganhar Jesus para Cristo a todo custo, nós estamos invisibilizando, nós estamos negando o direito de outras pessoas exercerem as suas culturas, exercerem as suas crenças. E assim nós temos também uma visão de quando chegaram, né, no Brasil, a descoberta do Brasil, sendo que no nosso ponto de vista o Brasil não foi descoberto, ele foi encontrado, porque já haviam pessoas aqui, né, e onde foi deturpado, né, foi mudado, foram enganados pelos jesuítas na época que vieram. Os indígenas tiveram que ser meio que obrigados a serem catequizados, né, porque faziam todas as artimanhas, né, a ponto de pegarem bacia com álcool, pegarem bacia com destilado e colocar fogo e falar que se não fizeram, se não fizessem, iriam colocar fogo nos rios. Que absurdo. Né? Então nós temos essa história da educação, nós temos essa história do Brasil, onde nós vemos que já chegaram impondo a sua intolerância religiosa. Né? Teve uma pessoa há pouco tempo que chegou lá em casa, olhou e falou assim: na sua religião usa cruz?
né? Fiz questão de ir lá, pegar a guia do Preto Velho, mostrar a cruz que é feita. Eu disse assim, por que não teria cruz? Né? Se no começo da história, quando Jesus foi crucificado, antes a cruz era um sinal de vergonha, porque eram só ladrões e bandidos que eram crucificados. Jesus veio e mudou a história. E nós estamos aqui também para resgatar e mudar a história do preconceito para um conceito sábio, um conceito cheio de verdades e não pela fruta que vendem dentro dos bastidores das igrejas, porque eu acho uma hipocrisia muito grande, né? Ah, não vai na Umbanda porque é do demônio. De onde tiraram? Como prova? Como fazem? Ah, não vai no centro espírita por causa disso ou aquilo, né? Então, cruz todos nós temos, nós já temos a nossa que nós carregamos e carregamos uma no peito também, porque também temos Jesus. Como diz aquela música de Maria Bethânia, não mexe comigo que eu não ando só, né? Ela conta todo um enredo de quem ela tem ali por volta, né, dela. Nós não temos só Jesus, nós temos Maria, nós temos José, nós temos os guias, temos caciques, temos pajé, né, nós temos os herês, temos arabatanas, nós temos tudo ao nosso favor. Então nós somos uma multidão, nós somos um exército também que estamos aí para combater a intolerância religiosa. A dona Coruja até pior, que ela adora essa música, viu? A dona Coruja adora. E só complementando, Marcelo, quais são as origens históricas da intolerância religiosa? Você já falou um pouquinho, mas a Izzy quer que você aprofunde mais um pouco. Porque, aproveitando, em Lusiânia tem até hoje a igreja dos negros, dos pretos, que só os negros podiam ir. Só, exatamente. Não tinha acesso à igreja dos brancos. Exatamente. Né? E quem fez a igreja dos brancos? Quem construiu? Os negros. Olha que coisa, que paradoxo, né? Mas essa coisa estrutural, como é que fica esse preconceito? Isso está lá na origem do nosso querido companheiro Cairo Borges acabou de falar, né? Do processo de colonização. Quando a igreja cristã católica impôs a sua fé sobre as culturas tradicionais já milenares indígenas. E aí, hoje, nós temos ainda no Brasil 305 povos indígenas que resistem a esse processo de colonização. Ou seja, eram muito mais povos, né? E se a gente entender que cada um desses povos tem seu modelo de organização social, tem a sua cosmogonia, a sua cosmovisão, são diversas maneiras de enxergar a função dos biomas, a relação da humanidade, da espiritualidade com a natureza e essas essências todas que permeiam essas relações, né? Então, essa intolerância, ela está lá no início do processo de colonização, com os povos indígenas, continuou-se sobre as populações negras que vieram para o Brasil na condição de pessoas sequestradas e escravizadas, quando essa população negra cultuava sua ancestralidade na senzala, muitas vezes em buracos, para que os senhores de engenho não vissem o que eles estavam fazendo. E aí depois disso criou-se aquele processo chamado sincretismo religioso, onde eles colocavam os santos católicos sobre as mesas e debaixo das mesas, muitas vezes dentro do buraco, estava o assentamento do orixá. E aí, para sobreviver esse culto dentro desse processo diaspórico, né, eles criaram esse processo de sincretização. Mãe Estela de Oxóssi, Okearu, de quem eu sou neto no axé, né? Que ela diz o seguinte, ela dizia o seguinte, né? Continue dizendo que é nosso ancestral, né? Não precisamos mais esconder os nossos santos debaixo das mesas. Santo Antônio tem sua importância, assim como Ogum também tem a importância dele. São essências distintas. Cada um tem o seu lugar e o seu devido respeito. Mas nós não precisamos mais do processo de sincretização, porque nós não precisamos mais nos esconder debaixo da mesa. E aí, quando ele falava isso, cara, eu visualizei o Lago Paranoá, a Praça dos Orixás, aqui em Brasília, que de vez em quando nós temos os vândalos lá derrubando os orixás. Não, e ele falando e eu lembrando da nossa casa lá em Cristalina, porque eu tinha pensado em colocar a imagem do orixá com o sincretismo. Eu falei, não vou colocar o sincretismo, não há essa necessidade. Sim, se nós somos Umbanda, nós somos Umbanda. Está lá todas as imagens dos orixás. A única imagem que tem lá é Nossa Senhora Aparecida, né? Por quem eu tenho um apreço e um amor muito grande, por quem fui consagrado e continuo sendo consagrado a ela, tenho amor por Nossa Senhora, e a
imagem de Jesus com os braços abertos, abençoando aquelas pessoas que chegam em busca de socorro, porque Jesus também está lá. Porque se eu sou evangélico e eu acredito que ele é onisciente, onipresente e onipresente, é só na minha igreja ou é na igreja do próximo, ou é na fé do próximo? Então eu faço essa questão de mostrar a onipresença de Jesus, a onipresença de Deus em todas as religiões. Eu não quis colocar imagens católicas porque eu quero realmente resgatar a Umbanda genuína, a Umbanda histórica, a Umbanda do jeito que é para ser. Certo. E aproveitando esse contexto todo, eu lembrei que tinha um discurso na época do Brasil Colônia que negros não tinham alma. Que coisa absurda, né? Isso para justificar a desumanização do corpo preto, para que eles pudessem servir aquele projeto de poder. De poder, exatamente, né? A última pergunta, para entrar com o nosso comercial, e depois tem a do Furacão, da Dona Coruja. Como a intolerância religiosa está atrelada ao racismo? Está diretamente atrelada, porque a gente sabe que a intolerância religiosa ela tem cor, ela tem classe social. Sim. Então, quem mais sofre com intolerância religiosa no nosso país hoje são os negros e as religiões que advêm de toda essa cultura ancestral africana, são os indígenas e todas as religiões que comungam e que bebem dessa fonte indígena, e as religiões que advêm também da ancestralidade cigana. Perfeito, perfeito. Gente, vai chegar o nosso comercial, mas fiquem aí porque vai chegar a pergunta do Olho do Furacão para o Marcelo e para o Cairo. Olha o nosso comercial social e vamos que vamos! Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita num mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participar de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar, concorrendo a uma caixa com 8 presentes. Dona Coruja, quais são os presentes? Olha, gente, só produtos personalizados do programa. Caneca, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, livro surpresa e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-9665-0909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar aqui no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participem! E vamos que vamos! Obrigado, Eliane Colado, essa nossa atriz social que nos auxilia aí para sensibilizar as pessoas para comprar nossa rifa simbólica e manter o programa. Bom, chegou aquele momento da pergunta Olho do Furacão da Dona Coruja. É para os dois. Para os dois. Já sentiram preconceito? Dona Coruja está perguntando aqui agora. Aquele preconceito que dói. Em que momento? Já que você sentir assim, o último do último, do último, do último, do último, do último, do último. Contem para nós. E como é que foi esse processo? Para ressignificar. Bom, o preconceito maior que eu senti foi quando eu vesti a camisa da Umbanda e me taxaram que eu era um menino de Deus e que infelizmente eu havia desviado. Isso me doeu. Dói lá na alma. Dói lá na alma porque, além de eu enxergar uma tamanha hipocrisia, uma grande ignorância, né, uma falta de conhecimento muito grande. Como eu tinha dito antes, Deus, ele é onipresente. Jesus, ele é onipresente. A mesma espiritualidade que nos acompanha está dentro da igreja evangélica com uma roupagem diferente, como está dentro da católica com uma roupagem diferente. A espiritualidade é uma só, porque existe uma unipresença, existe uma união. Eu acho tão lindo a Umbanda se chamar de Umbanda, de uma banda, porque é uma banda só. Né? Eu desconheço religião que seja mais receptiva
né? Eu tenho certeza que todas são dentro dessa mesma temática, né, da Afro, mas a Umbanda ela tem um pouquinho de tudo e um pouquinho de todos, né? A Umbanda ela não vê cara, ela não vê coração, ela vê a necessidade daquele que está ali, né? Não vê cor, não vê raça, não vê religião. Né? Então, quantas pessoas vão, evangélicos procuram, né, por debaixo dos panos, católicos procuram, porque não tem mais onde recorrer e acham as suas respostas e os seus merecimentos dentro de uma religião que é amor. Essa religião sim é amor. Né? Então, bem. É isso. Marcelo, aquele preconceito que joga lá no chão. Marcos, você sabe, quando eu cheguei em Brasília, eu conheci a Umbanda. Isso em 2003. Ou seja, vai fazer 20 anos o ano que vem que eu cheguei na Umbanda, né? E conheci essa outra realidade de culto e de espiritualidade, né? E quando você está na rua e não coloca suas contas, não coloca a sua farda, não coloca nenhuma insígnia que remeta ao significado daquelas religiões que já são depreciadas por esse modelo de sociedade que marginaliza e criminaliza essas religiões como a Umbanda, o Candomblé e tudo mais, tudo bem. Ou seja, você pode ser desde que você não demonstre. E inconscientemente, naquele inconsciente coletivo, você acaba contribuindo para que o preconceito se permeie e continue, se perpetue. Uma das formas da gente quebrar isso é botar a conta pro jogo. E enfrentar o preconceito de frente, como ele deve ser enfrentado. A gente precisa combater o preconceito de uma forma sábia, inteligente, conhecendo os nossos direitos, a quem devemos recorrer e onde nós podemos nos acolher, nessas redes todas que eu mencionei anteriormente. Então, quando eu não coloco a minha conta para jogo e ninguém sabe que eu sou um bandista ou que eu sou iniciado no candomblé, está tudo bem. Mas quando as pessoas veem aquele símbolo que remete àquela região, aí está o problema. E você passou por um processo desse? Claro. Quando eu abro a boca para dizer que sou indígena, eu sofro preconceito. Quando eu não abro a boca para dizer que não sou indígena, eu passo despercebido. Porque eu não estou ali afirmando a minha identidade. Nem religiosa e nem cultural. Ou seja, o problema ele está nesse inconsciente coletivo que a gente continua alimentando. E o preconceito também precisa ser desconstruído. E ele vai ser desconstruído assim, a gente enfrentando ele de frente, com inteligência e sabedoria. Muito bem. Bom, nós estamos chegando no final, assim, uma homenagem para o trabalho do Cairo, para o seu trabalho também, Marcelo, porque você vai ver emoções que a Dona Coruja preparou para nós aqui agora, os umbandistas de Cristalina se reunindo para trabalhar, se reunindo para levar a caridade aonde precisa, para a gente encerrar com essa energia positiva, né? E vai ter o mimo ainda, tá? Então, Dona Coruja, libera aí essas imagens emocionantes aí do terreiro, da estrela de Aruanda, de Cristalina, do dirigente, nosso irmão querido Cairo Borges. Imagens lindas que nos emocionam e homenagem a todos os religiosos que sofrem perseguições no Brasil. Bom, meninos, chegou aquele momento, né? É uma lembrancinha do programa Prosseando com Marcos Terra. Muito obrigado, Marcos. Que tem toda a energia boa, vamos abrir. Eu vou abrir porque diz que presente quando recebe a gente tem que abrir. Tem que abrir, né? Que é pra... Olha a energia aí do cerezo. Olha que lindo, ó. Recheado de doces. Muito obrigado, são as nossas guloseimas veganas do programa, né? Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, vamos brindar agora para fechar. Marcelo, assim, uma gratidão. Cairo também. Se vocês pudessem resumir uma única palavra para fechar tudo isso para os nossos telespectadores, qual seria a palavra, Cairo? Oportunidade. Oportunidade. Marcelo? Respeito. Respeito, bravo. Vamos saudar agora aqui as nossas canequinhas. Com a força. Gratidão e vamos que vamos! Oh, yeah! E vamos que vamos!